Olá, chamo-me Albertina, sou cabo-verdiana, da Ilha do Fogo e emigrei para Portugal há 16 anos com o objetivo de estudar e ter um curso superior, mas infelizmente com a adaptação e condições financeiras não foi possível se concretizar e foi um choque grande em que tive que parar um pouco no tempo, processar tudo, digerir para poder retomar e seguir, mas foi um pouco difícil, sim. Clima, língua, embora é português, mas não praticava. E também a cultura não há muita diferença, mas assim foi necessário a adaptação. Não me lembro muito da minha infância na Ilha do Fogo, nos mosteiros. Mas eu tenho uma percepção de que durante algum tempo achava que poderia não ser bom, mas com o passar do tempo, o crescimento e amadurecimento, comecei a fazer o apanhado das coisas e muitas vezes foi necessário ir buscar. Fui lembrando das coisas e acabei por chegar à conclusão que a minha infância foi agradável, foi bom. Tive tudo aquilo que é o básico, a estrutura familiar, fundamental. E os meus pais têm sempre um bom exemplo para mim, lutadores e exemplares. E então isso é que ficou em mim muito bem edificado para mim. O meu primeiro trabalho em Portugal foi cuidar de um bebê, em que o pai era o meu professor no Liceu dos Mosteiros. Começou tudo assim, fui visitar no hospital, na maternidade, e enquanto os pais observaram da forma como eu segurava no bebê e ficaram interessados em mim e depois pediram para ir ajudar, porque a mãe trabalhava em casa, na altura ainda, e enquanto ela trabalhava eu ajudava a cuidar do bebê e das lidas da casa. E foi em Braga, porque quando eu cheguei cá em Portugal fui para Braga, fui para a Universidade Católica, onde fiquei 9 meses, e depois desse tempo vim para Lisboa. Em Lisboa fiquei com o meu irmão e a minha cunhada uns tempos. A seguir tive um trabalho de poucos meses em Coimbra, que é trabalhar no recenseamento eleitoral dos cabo-verdianos em Portugal. Terminou e voltei para Lisboa. E a seguir continuei à procura de trabalho e consegui uma senhora que vivia sozinha, idosa, e fui trabalhar interna com a senhora durante 8 meses. Tenho 2 filhas muito doces, muito amorosas e são tudo para mim, e força, que me deram sempre força para prosseguir. Olho para elas e sempre vejo que vale a pena, e daí é que eu tiro também todas as minhas forças para a Vera e a Mara. A Mara tem 10 anos, a Vera tem 12 anos.
Sim, fizemos a nossa primeira viagem para Cabo Verde em 2023. O objetivo era passar Natal com a família, foi em mês de dezembro. Elas gostaram imenso, têm boas recordações e falam muito nessa altura e desejam voltar outra vez para Cabo Verde. O dom da estética sempre teve em mim, porque sempre que eu passava ao pé de um espaço que eu vejo e senti-me muito atraída pela estética, pela área de estética, até que comecei a pensar na hipótese de um dia poder também adquirir algo meu, algo próprio que eu desde pequena que sempre gostei de cuidar. Então tenho lembranças e recordações que quando dava banho aos bebés sempre tinha aquele cuidado de estar a cortar as unhas. A minha mãe também cuidava dela e a cortar as unhas e a tratar, em mim também. E mais outras pessoas que me rodeavam, tinha sempre essa vontade de cuidar. Então eu creio que o meu dom, tenho um dom de cuidar e então a área de estética é muito importante para mim porque ali consigo fazer isso e sentir bem e feliz. Temos o serviço de mãos e pés feito por mim, sobrancelhas, pestanas, depilação a cera, massagens, limpeza de pele feito pelas minhas colegas que trabalham comigo e pretendemos ainda ter mais serviços que em breve anunciaremos. Clientes cabo-verdianas tenho muitíssimo poucas. A maioria das minhas clientes são angolanas, santomense e guinense. Eu quando fui de férias que não tinha a percepção, a ideia de que Cabo Verde desenvolveu bastante. E quando fui de férias que vi, gostei. E eu não tenho... Acabei por perceber que não há dificuldade nenhuma de eu voltar para lá e adaptar-me e viver outra vez em Cabo Verde. A minha experiência como imigrante é um pouquinho doloroso ser imigrante. Eu ainda hoje sinto pena de ter que deixar a minha terra para vir viver na terra Por quê? Porque fico a pensar, seria bom se tivéssemos mais um pouquinho e ficávamos também na nossa terra. E porque quando eu vim para Portugal, eu nunca vim com o objetivo de ficar cá. E o motivo que me fez viajar era para conseguir uma formação superior. E como não consegui, ainda estou aqui a lutar. Conselho que eu deixo para quem quer viajar, né? Seja qualquer país que seja, que informem bem, que sejam suficientemente informados
ouvir bem a experiência dos outros, porque muitas das vezes tomamos uma decisão, não sei, falando da minha experiência, é como se fosse depois de chegar aqui é que damos conta de tudo e afinal as coisas não são bem como pensávamos ou esperávamos. E adaptação, burocracia sobre adquirir os documentos e cada vez mais tem sido mais rígidos e apertado, que eu, no meu ver, quem não tem uma boa estrutura para suportar, para adaptar, depois tem grandes problemas, cai em grandes dificuldades de saúde mental e que depois geram muitas outras coisas e que não é muito agradável também vir para a terra dos outros e vir ficar com doenças que depois está a ficar debaixo de dependência de medicamentos. Para terminar, deixo cumprimentos para o pessoal da Ilha de Fogo, para os meus pais, todos os familiares, irmãos, sobrinhos e primos, e especialmente para uma senhora que se chama Sena, esposa de Tintim, que também na altura que eu decidi vir para Portugal, ela teve uma atitude que me tocou ainda até hoje, que não sai do meu coração. Mando um grande abraço para ela. Fui para Cabo Verde, não foi preciso vê-la, não consegui vê-la, mas que tenho um grande carinho pelo gesto que ela teve por mim. Eu, por acaso, quase que já tinha esquecido de muita coisa e muita coisa que eu lembrava não fazia assim grande sentido para mim. Depois de ir e voltar, porque eu fui para Cabo Verde depois de 14 anos, foi gostoso, né? Depois de 14 anos é que eu fiz a minha primeira viagem para Cabo Verde. E então, no espaço de 1 ano e meio, consegui ir outra vez. Então essas 2 viagens que eu fiz foi muito importante para eu poder centralizar e fazer análise da realidade da vida desses 2 países e para encaixar bem em mim e ganhar uma serenidade, uma tranquilidade para poder trabalhar em mais coisas, tanto pessoal como espiritual. Foi um recarregamento muito, muito bom.